Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para fazer contratações pontuais. A diretoria fez grandes investimentos no meio do ano, mas entende que é necessário trazer mais jogadores. Anderson Barros tem o aval da presidente Leila Pereira para investir em um ponta, já que Estevão irá deixar o Verdão após o Super Mundial para jogar no Chelsea, clube inglês que o contratou no ano passado. Há alguns nomes sendo debatidos internamente e todos contam com o aval de Abel Ferreira, treinador que tem muita moral no Verdão e pode vetar ou indicar jogadores que deseja trabalhar. Quem foi tentado pelo Alviverde na janela de transferências passada e deve jogar no Flamengo é Jorge Carrascal, colombiano que ficou muito conhecido no River Plate e hoje está jogando no Dinamo de Moscou, da Rússia. O Palmeiras procurou Jorge Carrascal na janela passada e teve negativa do Dinamo Moscou, que no momento não desejava negociar o jogador. Trouxe a Ilhas Impraísa que o Flamengo tem interesse e já abriu conversas pela contratação do meia, disse o portal TV Espírito de Porco, que continuou. Na minha ótica, é um nome até melhor que Ramon Souza, uma vez que dentro do Palmeiras entendem Carrascal como um PE. Veremos os próximos capítulos, acrescentou. O Flamengo deve pagar mais de 80 milhões de reais para fechar com o colombiano, de 27 anos que já aceitou o projeto do clube carioca e está entusiasmado para jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Richard Palmeiras. Fim de folga no Palmeiras, os jogadores se reapresentaram nesta quinta-feira chuvosa e deram início à preparação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Verdão vai estrear no dia 15 de junho contra o Porto. Agora só estamos focados no Mundial de Clubes, mas nada, agora só treinar. Temos vários dias agora para preparar da melhor maneira e ir a jogar lá. O Giai faz parte do grupo de jogadores que está em São Paulo e que participou das atividades lá na Academia de Futebol do Palmeiras, atividades comandadas pelo técnico Abel Ferreira. E tem ainda 8 atletas que não fizeram parte dessas atividades e que vão continuar sendo desfalques até a chegada do Palmeiras nos Estados Unidos. São os 8 atletas que estão jogando nesta data FIFA, representando as suas respectivas seleções. São eles: Estevão, Gustavo Gomes, Piquerez, Facundo Torres, Emiliano Martinez e Richard Rios. Isso sem contar os atletas que estão servindo a seleção brasileira sub-20, o Luigi e também o Benedetti. Qual vai ser o esquema do Palmeiras? Na próxima segunda-feira, a delegação viaja para Carolina do Norte e só na quarta-feira à noite, no dia 11 de junho, os jogadores selecionáveis vão fazer um voo no avião da presidente Leila Pereira e vão chegar nos Estados Unidos para se reunir com o restante do grupo. O Palmeiras vai ter pela frente, na fase inicial do Mundial, na fase de grupos, além do Porto, como eu disse, também o Al-Ahly do Egito e o Inter Miami, que conseguiu a vaga por ser do país sede e que tem ninguém menos como destaque do que Lionel Messi. Vai ser um torneio muito difícil, todos os times são muito bons, acho que estão os melhores times do mundo, então vai ser uma competência muito difícil. Mas nada, como sempre, Palmeiras prepara tudo da melhor maneira, à altura de lo que é a competição, mas temos que preparar e só enfocar em jogar e passar de fase. Passar de fase, fazer um bom torneio, tudo isso faz parte dos planos do Palmeiras. Não à toa, para essa temporada, 435 milhões de reais foram investidos para trazer 7 reforços. Até agora, Abel Ferreira não conta com nenhum desfalque por lesão. Quem também se prepara para o Mundial é o Flamengo e o Fluminense. Detalhes finais. Nas suas respectivas seleções, e também o Luigi e o Benedetti, acho que está na seleção sub-20. Não estão aqui, então no total são 8 jogadores. Os jogadores já estão treinando aí, voltaram, se reapresentaram e estão daqui a pouco embarcando para os Estados Unidos para a gente jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então a preparação está sendo feita ali. O Palmeiras não deve contratar nenhum jogador para essa Copa do Mundo de Clubes, tá? Eu sempre falo não deve porque a janela está aberta, então daqui a pouco a gente pode ter uma surpresa, mas eu não creio que isso vá acontecer. A expectativa sempre existe. Já falando sobre a Copa do Mundo de Clubes, galera, uma análise sobre esse campeonato. Eu sempre falo isso e quando eu falo, algumas pessoas não entendem o que eu quero dizer. O Palmeiras vai para o campeonato desse, o Palmeiras não é favorito para ganhar o título. Nós temos condições de ir lá e fazer um bom papel? Sim.
Nós estamos num grupo ali onde dá pra passar. Eu conto com a classificação do Palmeiras. Espero que o Palmeiras performe e se classifique. Eu ficaria muito decepcionado se isso não acontecesse. E aí, a partir das oitavas, aí é só treta. Só treta. Atrás de Madrid ou Paris Saint-Germain. Se o Botafogo, por acaso, classificar, acho que não vai classificar. Apesar que o Botafogo tá tentando contratar aí agora uma meia dúzia de jogadores. Jogador da Inter de Milão, o Bernardeschi, que era da Juventus, Arthur Cabral, entre outros atletas. Já contrataram um zagueiro, parece. Vão contratar alguns jogadores, só que vão chegar em cima da hora, pra mim não são favoritos para o grupo. E aí o Palmeiras nas quartas pode pegar um Bayern, ou um Chelsea, um Flamengo, se der muita sorte. E a gente na semifinal pegaria um City. Então é extremamente complicado. Então acho que é um tipo de torneio que a gente vai. Acho que o Palmeiras tem que passar de fase, como eu falei pra vocês. E aí, a partir das oitavas é jogo a jogo. Vamos ver, a conta atrás de Madrid, tá? Então vamos tentar passar aqui e tal. Mas eu não crio uma expectativa racional no sentido assim, pensando de forma lógica. Não, eu quero que o Palmeiras chegue na final. Se não chegar na final aí, eu vou ficar puto. Se não for campeão, se não for numa semi, eu sei que é muito complicado. Porque eu acompanho muito futebol europeu, creio que vocês também acompanham muito. O nível é outro. Os caras jogam outra coisa. Então até que eu comento lá no grupo de membros, em outros grupos, quando tá passando algum jogo da Europa, eu falo, mano, olha esse jogo. É completamente diferente daqui. Aqui no Brasil, o time faz um gol, já retrai, começa a fazer cera e tal e tal. Então é outro futebol. Então o Palmeiras tem que ir lá pra fazer o seu melhor. Mas eu não queria essa expectativa de título falando de forma fria, uma análise fria. Certo? Agora, como torcedor, eu vou ligar a TV e pra mim o Palmeiras vai ganhar de todo mundo como torcedor. Porque eu sei o tamanho da dificuldade que é. O futebol europeu está muito acima da gente, infelizmente. Não é só futebol europeu, só a gente vê a nossa seleção, né, que vai jogar hoje contra o Equador, inclusive o Estevam vai ser titular. Olha o nível das seleções, olha o nível que o Brasil está nos últimos anos. Outra coisa, o Palmeiras está sondando o goleiro Matheus Albino, créditos lá pro nosso palestra, goleiro de 30 anos do CRB. Quem é esse goleiro, Júlio? Bom, estou apresentando para vocês agora, goleiro do CRB, 30 anos, que fechou o gol contra o Santos, tá? E ele fechou o gol mesmo, pegou pênalti e tudo, mas não conheço o goleiro. O Palmeiras está dando uma sondada ali para ser um substituto do Lomba, que pode não renovar com o Palmeiras. Isso já é especulado, o Lomba sair do Verdão, e ele seria um reserva, mas eu preferiria muito mais o Léo Jardim. Claro que é um outro tipo de goleiro, viria com outra perspectiva, mas para mim tem que botar goleiro para disputar a posição com o Everton. Tem que ter... o Abel não fala que quer 2 por posição no mesmo nível? Então traga o Léo Jardim. Acho que seria muito melhor do que trazer o Matheus Albino, com todo respeito. Não tô falando que é mau goleiro, porque eu não conheço, não é porque ele não joga, não é porque ele joga no CRB que eu vou falar que ele é ruim, mas eu acho que o Léo Jardim seria bem melhor. Claro, o Matheus Albino seria mais barato, mas não conheço. E você, o que você acha? Agora, sobre o Vitor Roque, e falando sobre o que aconteceu no debate no Bancada Verde hoje. O Vitor Roque é um jogador que ainda já tem 19 jogos pelo Palmeiras e 3 gols. E eu tô vendo muita cobrança em cima dele. Que tem que ter mesmo, isso acontece no Palmeiras. Falei hoje cedo sobre isso, que cobrança existe no Abel Ferreira, nos jogadores, na diretoria, na comissão técnica, em todo mundo. Palmeiras é time grande, isso vai acontecer. Mas acho que a gente não pode queimar o jogador. Eu parto desse princípio. Por quê? Porque o cara tem 19 jogos, gente. Então assim, com 19 jogos a gente vai virar e falar assim, não presta mais o Vitor Roque. O Vitor Roque não tá performando, só que assim, não dá pra gente jogar a culpa totalmente no cara. Nosso meio de campo não articula, nós não temos um meio de campo ali que encosta e dê oportunidades para os atacantes, então a gente pode questionar também o Abel Ferreira, nesse sentido de construção de jogadas, que o Palmeiras é um time que joga muito direto. O Palmeiras tem alguns momentos, coloca a bola no chão, mas nem sempre. O Palmeiras é um time muito agudo, joga muito verticalmente, parecido com o Cruzeiro joga assim também. Por exemplo, um raciocínio que eu tenho aqui. O Caio Jorge, eu achava que ele tava muito mal na carreira. Muito mal, tanto é que eu nem queria ele no Palmeiras. O Leonardo Jardim tá recuperando, não. Ele já recuperou o Caio Jorge. Ele tá jogando muito no Cruzeiro, muita bola. Se eu perguntasse pra você em janeiro, quem que você prefere, o Caio Jorge ou o Vitor Roque? O que você falaria? Eu tenho quase certeza que a maioria falaria Vitor Roque. Então agora ele não presta mais? Não é assim que as coisas funcionam. Então assim, não dá pro jogador já ser descartado. Tem que ser cobrado, tal, tem que melhorar seu desempenho, mas também o Palmeiras ofensivamente tem que melhorar mais. Então a gente tem que cobrar a questão do meio de campo, tem que cobrar a questão de construção, os outros jogadores, o Abel, na questão do time construir, porque a gente jogar... O Vitor Roque chegou com muita pressão aqui, o Vitor Roque chegou com muita expectativa, agora ele tem 3 gols em 19 jogos. Que atacante que tá jogando muito? Que atacante que tá decidindo os jogos para o Palmeiras? O Estevão tava fazendo isso? O Facundo?
Paulinho, que óbvio que não tá com controle de carga, o Flaco Lopes, que é o que tá fazendo mais gols ali, mas decidiu alguma partida importante, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, por exemplo, outros jogos, na final do Campeonato Paulista. Então a gente tem que tomar cuidado para não queimar um jogador que acabou de chegar. Ele acabou de chegar. Críticas fazem parte, mas eu não acho que o caminho já é falar que o jogador não presta mais, que o jogador não rende, que o jogador não tem como render, que ele não tem como ajudar o Palmeiras. São 19 jogos. O Caio Jorge tava 2 anos mal na carreira. 2 anos, tava na Juventus, não jogou, foi pro Frosinone da Itália, fez 1 gol. Eu vi as atuações dele, inclusive no Cruzeiro ano passado ele tava mal. Chegou um cara lá que ele tá rendendo muito. Então acho que a gente tem que ter calma, investimos muita grana nesse jogador, pode ter pagado a mais, tal, respeito a opinião de quem fala isso, mas a gente tem que esperar mais tempo pra esse cara mostrar futebol. Ele não desaprendeu a jogar, ele não é um jogador ruim, não é um 9, eu acho que ele pode até jogar junto com o Flaco Lopes, de verdade, mas eu acho que o Palmeiras tem que melhorar como um todo a sua parte coletiva ofensiva. O Palmeiras marca bem, se defende bem e tal, mas ofensivamente esse time precisa criar mais para os atacantes terem mais condições. Por acaso o Vitor Roque tá perdendo muitos gols, vocês acham? Eu não vejo ele perdendo tudo isso de gols. Tudo bem que eu vi contra o Cerro Porteiro, ele perdeu um gol absurdo, concordo, tá? Depois ele fez um outro gol, mas eu acho que é um cara que tá lutando, tá brigando, tá jogando na ponta, não acho que é o ideal. Bom, quero saber muito a sua opinião, eu não desisti dele ainda não. Eu acho que a gente tem que ir com um pouco mais de calma, porque senão a gente começa a queimar um jogador a cada 20 jogos aqui, e não é assim, você investiu pesado, tem que fazer esse cara render. E eu acho que o exemplo do Caio Jorge é ótimo. E você? Deixa seu comentário. Um abraço, galera. Cada 7 da manhã, não perca a hora, hein? Acorda aí, meu filho, vamos, que temos que viver essa sexta-feira com toda a intensidade possível, certo? Bom, hoje é um vídeo diferente, vou falar um pouquinho da seleção brasileira. Carlito Ancelotti estreou no comando da seleção. E antes de falar do jogo, eu queria dividir com vocês um sentimento que eu tenho. É claro que eu vim para a editoria de esportes em 2005, né? De lá eu vim na economia, política, polícia, outras coisas, né? E quando eu vim para a editoria de esportes, eu já tinha muito ranço da seleção brasileira por causa de Ricardo Teixeira, Marinho, né? O rei das medalhas, o Zé das medalhas, depois Caboclo, enfim, né? Tornozeleiras eletrônicas e essas coisas que nós vimos aí no comando do futebol da seleção brasileira, na CBF, né, durante esses anos, e também agora com o Edinaldo, né, uma coisa, né, inacreditável, enfim, assinatura aqui e ali, uma coisa louca, mas enfim, eu tinha perdido essa identificação com a seleção, porque a seleção virou um balcão de negócios, né, joga sempre fora, só joga aqui no Brasil nas eliminatórias, né? Então vendeu jogos, a CBF vendeu e fez contratos milionários vendendo a CBF para outros campos, a seleção brasileira para outros campos, e aí você vai somando, né, desempenhos ruins em Copas, e, cara, eu achei que tinha posto a seleção brasileira num lugar que é o seguinte: eu vou acompanhar a seleção brasileira por dever de ofício, né? Porque eu sou jornalista esportivo e tenho programas diários na Band, no UOL também, e eu preciso falar sobre isso, né? Então eu achei que estava neste lugar. Além do que, a falta de organização do futebol brasileiro, arbitragem pandêmica, calendário ridículo, campeonatos estaduais, enfim. Isso tudo acaba, né, prejudicando o Palmeiras. E aí você acaba ficando puto, fala, quer saber, isso aí não vai melhorar nunca, não vai resolver, e ponto final. Mas quando o Brasil tomou a tunda lá da Argentina, eu fiquei muito incomodado, mas muito mesmo. Então falei, pô, isso aí não está morto. E agora, com a contratação do Carlo Ancelotti, né, um presidente contrata, o outro vai receber ele no aeroporto, coisas do Brasil, né, jabuticabas brasileiras, eu resolvi dar um pouquinho mais de atenção para a seleção brasileira. Então eu quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, e agora, se você tiver a gentileza também de apoiar a gente no financiamento coletivo, que é o Apoia-se, está aí o link, tá, para você colocar o seu celular nesse QR Code, ou o link aqui na descrição. Vamos falar um pouquinho então do jogo de ontem, 0-0, aquela coisa modorrenta, 50% de posse de bola para cada time, né? O Brasil teve
índice de acerto de passes até razoável, errou 63 passes, finalizou 3 vezes, uma para fora e 2 no gol. A seleção do Equador tem 3 jogadores, para mim, são muito bons, né? O Pacho, o Hincapié, que é o zagueiro. Eu gosto também do Estupinan, né? Tem Estupinan. São jogadores de boa qualidade, né? O volante também, acho o Vite muito bom volante. Enfim, acho que a seleção do Equador tem uma seleção aí razoável. É difícil fazer gol na seleção do Equador. E o Carlo Ancelotti assumiu agora há pouco, a convocação foi feita lá a 4 mãos, mas eu gostei de algumas coisas, né? Poucas, é verdade. Individualmente dá para falar do Alex, acho que o Marquinhos e o Alex, o zagueiro, fizeram um bom jogo. Gostei do Casemiro, acho que vibrou ali, deu umas baforadas lá na orelha dos equatorianos. E, gente, só, sabe? Uma atuação bem frágil, bem blasé, como a gente vinha vendo, né? Vinha assistindo, vinha acompanhando na seleção brasileira. É um deserto de ideias, né? Os pontas ficam completamente largados, não tem associação, não há ultrapassagem, a bola não chega, não tem uma tabela. É um jogo realmente complicado em termos ofensivos, né? Ele entrou no meio com Casemiro, Bruno Guimarães, que ele, sei lá, ele some quando vem jogar no Brasil, né? Parece que a alma dele fica no avião, e quando ele volta lá pro futebol inglês, a alma volta pro corpo dele, porque é impressionante, o jogador amorfo, né? Uma coisa sem sal. O Gerson um pouquinho melhor no meio campo, o Estevão perdido lá do lado direito, tentou alguma coisinha no primeiro tempo, não conseguiu fazer o jogo andar também. Vini Júnior pega, joga a bola de um lado, do outro, tenta alguma coisa, fez uma jogada no segundo tempo que gerou uma finalização do Casemiro, fraquinho, né? O goleiro pegou. Enfim, é um time que não tem nenhuma associação, né? Se vocês repararem no jogo, a defesa fica um pouco distante do Casemiro, até que agrupou um pouco, e aí tem uma distância para o Gerson vai de um lado, vai do outro, tentando armar alguma coisa. O Richarlison muito mal, uma atuação muito ruim dele, a bola bate na canela. É impressionante, né? Eu tenho falado sobre isso, né? De como a seleção brasileira, esses jogadores, que são bons jogadores, todos têm muita qualidade, todos. Até o Wanderson, que não comprometeu lá do lado direito. Esse é um problema sério que a seleção brasileira tem, que o futebol brasileiro tem. As laterais, a camisa 10, a camisa 9, né? O Brasil está com dificuldade. O Ancelotti não tinha o Rafinha hoje, que tá indo bem lá no Barcelona. Depois ele tira o Estevão, coloca o Martinelli, o Estevão também não estava legal. E não muda nada, entra o Martinelli, sai o Estevão, sai o Pipipi, entra o Popopó, e o Aramaçã, e o Raspa-Raspa, e o joelho com artroscopia. Não adianta nada, sabe? Fica uma coisa sem sentido, né? Jogadores distantes. Olha, Carlito Ancelotti vai ter muito trabalho para arrumar uma mínima organização para essa seleção brasileira. Ao menos, defensivamente, o time controlou bem a seleção colombiana, que é a seleção equatoriana, que é uma seleção com razoável qualidade, né? Não é nada disso. Agora, se você assistiu à Liga das Nações, principalmente as 2 semifinais, França e Espanha, Alemanha e Portugal, você fica chocado com o desnível, né? Até a própria seleção do Equador, todo mundo sabe o que fazer com a bola, existe triangulação, aproximação, o jogo sai, falta qualidade técnica em alguns jogadores, mas é uma boa seleção. Agora, se você for comparar, pensando que nós estamos há pouco tempo da Copa do Mundo, né? Vai ser um trabalho árduo, dificílimo para o Ancelotti, porque se o Brasil pegar um grupo difícil, já vai classificar com dificuldade, né? Porque não tem jogo associativo, né? O que é jogo associativo? Pô, o volante pega a bola, você sai com linha de 3, beleza. Saindo com linha de 3, o Ancelotti colocou isso, deu para ver.
sai com linha de 3, a bola vai para um lado, vai para o outro, vai no ponta, o ponta perde. Vai para um lado, vai para o outro, vai no Vinícius, Vinícius perde. Não dá, é preciso que os jogadores estejam próximos, se aproximem, que o centroavante faça um movimento de limpador de para-brisa, o facão para receber a bola. É preciso que o Gerson, jogando como meia também, saia um pouco para ficar entre as linhas da marcação adversária. Então você não vê isso, você não vê, vai ser difícil. O Ancelotti tem pouco tempo de trabalho, né? É seleção, não é clube, quando ele fica mais tempo com os jogadores. Vamos ver se tem alguma evolução aí para o jogo contra o Paraguai, para a gente entender mais ou menos, começar a entender um pouco como trabalha o Carlo Ancelotti. Bom, nesse momento o Brasil está em quarto lugar, a Colômbia o Uruguai perdeu do Paraguai, e a boa notícia, né, que o Piquerez jogou pouco, né? Entrou no segundo tempo, jogou pouco. Que mais? O Martínez não entrou. Deixa eu até atualizar aqui para vocês, ó. O Piquerez entrou um pouco, jogou, e só, tá? O Louco Bielsa em que ele levou para o banco do time do Palmeiras o Emiliano, né, o Martínez, e só, entendeu? Jogadores que não entraram, só o Piquerez entrou um pouco. Então, tá tudo bem para nós. Vamos ver como que o Carlo Ancelotti monta a seleção para enfrentar o Paraguai, tá bom? Beleza, meus amigos? Ótima sexta-feira para você. Porque a gente já falou da dificuldade dessa primeira convocação. Ele precisou contar muito com os auxiliares da seleção brasileira, com o trabalho do Cícero, o trabalho do Juan. Ele não acompanha o campeonato, não acompanhava o Campeonato Brasileiro, não acompanhava tão de perto assim, talvez, os outros brasileiros espalhados pela Europa, não fazia parte do trabalho dele. Então, essa primeira convocação, ela tem uma influência maior realmente dos auxiliares, mas mesmo assim ele deu os toques deles, os toques dele, né? Que é convocar o Casemiro. Vou citar esses dois porque são retornos, né? O Casemiro e o Richarlison. O Richarlison nem vem de uma temporada brilhante, embora o Tottenham tenha conquistado o título da Liga Europa. Não tem uma participação direta, assim, ele não foi aquele jogador decisivo do Tottenham, né? Ele já teve temporadas melhores, que justificaram as convocações anteriores do Richarlison, mas claramente são jogadores que ele confia e ele quer dar uma sequência. Aí a gente volta para essa questão do tempo. Eu não sei se essa atuação é muito pouca, mas será que o Richarlison vai ser mantido para esse segundo jogo contra o Paraguai? Ou ele vai dar a oportunidade para o Antony? Eu tenho muitas dúvidas em relação... Mas aí o Antony, como é que configura a configuração? Mas a configuração do ataque é uma dúvida que eu tenho. Aí a gente vai jogar sem armadores, sem centroavante. Vamos tentar jogar sem goleiro também. Não, mas ele já jogou muitas vezes sem centroavante. Tem o Matheus Cunha como opção, inclusive, quem substitui o Richarlison. O que eu estou dizendo é que o Ancelotti já jogou muitas vezes sem centroavante, no próprio Real Madrid. Ah, sim. Será que ele vai trazer um pouco dessa... Tentaram aí, né, que funcionou, né? Mas dá para fazer desde que você tenha alguém com característica para entrar na área centralizado, ainda que não seja para esperar aquela finalização do centroavante profissão, né? Aquele centroavante que fica dentro da área. O Richarlison é mais centroavante... Não chega a ser tão centroavante. Não, eu ia até mencionar mas isso. Na própria final da Liga Europa... que se movimenta muito, né? Na própria final da Liga Europa, pelo Tottenham, o Richarlison joga aberto pela esquerda. O Richarlison não é o centroavante do time. Exatamente, mas ele sabe fazer a função do centroavante. Ele não é o centroavante profissão, não. O centroavante profissão, quer dizer, Verratti, Cano, Pedro Raul, esses caras que ficam dentro da área para um toque 2. Então, a gente não tem esse cara hoje. Não tem. Nós temos o mais... Não. Nessa convocação. Nessa convocação não tem. Nessa convocação não tem. O que a gente mais tem, e eu acho que ele não é só, ele vai além, ele também é o centroavante de profissão, mas ele vai além, é o Pedro, tá? Esse seria um jogador que ele pode ser centroavante, fica aí dentro da área, que a hora que chegar a bola você só vai encostar, 2 toques você vai fazer. E também, preciso que você saia aqui, venha, faça um pivô, caia pelo lado, ele consegue também. E acho que o Richarlison talvez seja também o que a gente tem mais... Eu acho que sem Richarlison, sem Matheus Cunha, vai ficar um time com uma formatação muito estranha. Aí seria uma surpresa. Mas o jogo ontem não estava uma configuração muito estranha? Estava também. Mas acho que vai ficar uma configuração muito estranha, ainda pior. Eu vejo ele repetindo a linha defensiva. Sim,
Não, eu acho que Agora... eu só consigo ver uma mudança, que é a Rafinha no lugar do Estevão. Essa e tá aí, claro que ele já anunciou. Isso. E aí, onde o Rafinha vai jogar é que eu não sei se é atrás da linha de 2 atacantes ou se é na posição que o Estevão jogou ontem, lá do lado direito, e fica ali. E aí a gente vai ter o mesmo time, só que a gente vai ter um jogador que está num estágio de desenvolvimento mais avançado que o outro. Só. O Duro foi assistir o jogo do... mais... Diga, João. Não, eu só falar que o Duro foi ver esse jogo, esse 0-0, depois de ter visto Espanha e França. Nossa, essa comparação complica. é cruel demais. Não só pelo número de gols, né? Porque, claro, a gente pode bater 9 gols num jogo, nenhum no outro. Tem muito 0-0 que é um jogo movimentado, tem muito jogo que tem muitos gols que é quase uma pelada, mas não, a qualidade dos jogos... Ela foi impactante, até também colocando no mesmo balaio Portugal e Alemanha, anteontem também pela Liga das Nações. Vamos dar uma olhada no que disseram os jogadores na zona mista depois da partida, começando pelo Richarlison e terminando com o Alex, o zagueiro estreante. Agora, ouvir o professor mais ainda, deixar que os de fora vão falar muito que a gente jogou mal e tal, mas o importante é que a gente duelou aí com os caras. Conseguimos um ponto aqui que é muito difícil. E agora vamos lá para dentro de casa. Richarlison, atacante brasileiro que joga atualmente no Tottenham da Inglaterra, está sendo muito comentado no Brasil. 3 grandes clubes do país, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, estão interessados em trazer o jogador de volta. A notícia animou os bastidores do futebol por aqui. O Palmeiras, por exemplo, já tinha tentado contratar Richarlison em 2017, antes de ele ir para o Watford, mas a negociação não deu certo. Mesmo assim, o time continua de olho nele. Com a chance de Richarlison voltar ao Brasil, o Palmeiras é um dos favoritos para contratá-lo. Mas Flamengo e Fluminense também estão na disputa e querem contar com o talento e a experiência do jogador. Por outro lado, o Tottenham e o técnico Ange Postecoglou ainda contam com Richarlison para esta temporada. O treinador acredita que ele é uma peça importante no time e está confiante de que o atacante vai se recuperar das lesões e voltar a jogar bem. Apesar dos problemas físicos, Richarlison está focado em se recuperar e ter boas atuações na Inglaterra. Além dos clubes brasileiros, um novo interessado apareceu, o Fenerbahçe, da Turquia. Durante conversas com os turcos, o Tottenham sugeriu incluir Richarlison nas negociações, mas tudo depende da aprovação do técnico José Mourinho. Se ele concordar com a contratação, o negócio pode andar rápido e o atacante pode ter um novo desafio no futebol turco. A opinião de Mourinho é muito importante nesse processo. Ele já trabalhou com Richarlison no Tottenham e conhece bem o jogador. Se gostar da ideia, pode facilitar a ida do atacante para o Fenerbahçe, colocando mais um time na briga por sua contratação. Enquanto isso, Richarlison segue focado em se recuperar fisicamente e voltar a jogar bem. Seu principal objetivo é reconquistar a vaga de titular no Tottenham. Ele pensa em voltar ao Brasil, mas só se perceber que não terá chances na Europa. E você, torcedor, o que acha da situação de Richarlison? Deixe sua opinião nos comentários.